A empilhadeira é um equipamento que trouxe inúmeros benefícios para a movimentação de cargas e para o sistema de armazenamento. Dentre eles, podemos citar agilidade, segurança e qualidade. Você, operador, é um dos profissionais responsáveis por garantir tudo isso durante o seu trabalho. Mas os acidentes podem acontecer e você precisa conhecer todos os procedimentos necessários para que a operação de empilhadeira seja a mais segura possível. Na aula de hoje, vamos falar sobre os riscos de operação com empilhadeiras e saber como preveni-los. Todo bom profissional ele tem que ser apto e credenciado. E todo empilhador deve conhecer completamente o seu instrumento de trabalho, para que haja nele uma atenção maior e que não venha realmente acontecer qualquer acidente com essa pessoa. As empilhadeiras são equipamentos extremamente seguros. A ocorrência de acidentes está, com frequência, associada a atos inseguros do operador. São as ações ou omissões que, contrariando as normas de segurança, podem causar um acidente. O tipo de acidente mais comum envolvendo a carga é a colocação dos garfos em local não apropriado, causando avarias na embalagem, principalmente no levantamento de fardos, sacarias, sem paletes e caixas de papelão. Um bom operador, quando ele pega na máquina de manhã, ele tem que ver o corredor antes de pegar na empilhadeira, ver se não tem nada no meio para atrapalhar ele passar com a empilhadeira, se não esteja um palete de bebida, se não esteja uma ripa, qualquer coisa qualquer, para ele não acontecer acidente dentro da empresa. Operações em rampas são as mais perigosas e sempre aumentam os riscos de acidentes. O operador precisa descer de ré e redobrar a atenção, pois nessa situação o equilíbrio do conjunto empilhadeira-carga pode ser comprometido. Mesmo que uma empilhadeira seja montada sobre 4 rodas, ela é, na realidade, sustentada por 3 pontos, formando o chamado triângulo de estabilidade. Isso porque o eixo de direção traseiro é articulado apenas em um ponto. Como o eixo traseiro faz o papel da suspensão por estar fixado por 2 pinos ao chassi, o ponto de apoio traseiro será no centro do eixo. Os pontos de apoio dianteiro são os pneus dianteiros. O ponto localizado no centro do triângulo é o centro de gravidade da máquina. Quando a máquina está carregada, o centro de gravidade se desloca para cima e para frente, mas nunca poderá ultrapassar a linha do triângulo, pois isso causará o tombamento da máquina. Quando se fala na capacidade de carga de uma empilhadeira, normalmente se está falando da máquina no chão reto, no plano e com a torre na vertical. Quando a empilhadeira está inclinada para frente ou para trás, como numa rampa, por exemplo, a estabilidade é afetada. Nesse momento, a gente precisa usar não só a habilidade, como também usar o gráfico de cargas que está na lataria da empilhadeira ou no seu manual. É preciso calcular muito bem os movimentos que a situação permite. O tombamento frontal é raro, pois é necessário que a carga incline para frente o suficiente para afastar o centro de gravidade sem escorregar do garfo. Normalmente, ocorre quando a empilhadeira passa por lombadas ou ressaltos em grande velocidade, ou quando o garfo está a uma altura maior do que a normal para tráfego. O tombamento lateral é mais comum. Normalmente acontece por excesso de velocidade em rampas, lombadas ou descuido do operador quando levanta a carga com muita inclinação da torre, por exemplo. Portanto, para evitar o tombamento de uma empilhadeira, é importante que o operador não corra com o equipamento. Mantenha a torre de elevação o mais na vertical possível. A inclinação deve ser suficiente apenas para impedir que a carga deslize sobre o garfo. A empilhadeira é um veículo automotor e, como tal, deve ser operada dentro dos princípios da direção defensiva. Há muito tempo, o ditado popular "é melhor prevenir do que remediar" chama a nossa atenção para a importância da prevenção do acidente. Se tomarmos consciência que os acidentes podem e devem ser evitados, não esqueceremos de dirigir com segurança.
O ponto principal na definição de direção defensiva é a segurança, ou seja, a prevenção de acidentes. Se o operador se preocupar em evitar acidentes, ele estará dirigindo preventivamente. Direção preventiva é dirigir pensando que estamos no meio de outros trabalhadores, de cargas valiosas, que qualquer erro pode resultar em prejuízo material ou até humano. Direção preventiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e dos obstáculos que sempre aparecem. Nós temos que dirigir preocupados não apenas com o veículo, mas também com os outros e com os obstáculos que sempre aparecem. É o corredor que está cheio de gente, é um buraco ou uma lombada no caminho. A gente tem uma responsabilidade muito grande no depósito. Um bom operador tem que prestar bem atenção no que ele está fazendo, entendeu? Logo cedo de manhã. Quando ele tem bem atenção, seja onde for, corredor, ou seja, no bequinho apertado, tem que ter atenção para não bater nenhum funcionário que seja da empresa, ou seja, ajudante, como secretário, ou conferente, ou arrumador, entendeu? Tem que ter toda a atenção para não bater carga valiosa também. A empilhadeira circula por áreas de grande risco de colisões e até atropelamentos. Muitas vezes os corredores são estreitos e neles transitam empilhadeiras, outros equipamentos de movimentação de cargas e pessoas preocupadas com seus afazeres e que podem estar desatentas ao seu movimento operador com a empilhadeira. Lembre-se que as pessoas que estão ali trabalhando não têm a mesma atenção ao trânsito de empilhadeiras como tem quando atravessam uma rua, por exemplo. A prevenção ajuda você, operador, a evitar colisões. Você precisa se concentrar na condução da sua empilhadeira da mesma forma como quem dirige um automóvel ou caminhão. Assim, é importante que o operador procure sempre tomar precauções como, ao dar marcha ré, verificar se não existem pessoas transitando. Verificar sempre se não existem obstáculos no trajeto a ser percorrido. Tomar cuidado com poças e pisos molhados. Fazer manobras sempre tomando cuidado com o que está às suas costas e dos lados. Buzinar em esquinas. Dar preferência para outros veículos. Dirigir dentro da velocidade adequada. Preste muita atenção quando cruzar as portas do depósito. Use a buzina e atravesse vagarosamente, porque a visão do outro lado está obstruída. Ao final de uma tarefa, estacione em áreas seguras, onde o acesso não seja fácil para pessoas não autorizadas. Para se prevenir situações emergenciais, também é importante se dar a devida atenção para uma operação muito comum, mas que, se não for feita com muito cuidado, pode levar a situações perigosas. É o abastecimento. Nunca abasteça com o motor em funcionamento. Não fume e não deixe ninguém fumar ou acender fósforos próximo da empilhadeira durante o abastecimento. Limpe qualquer derramamento, recoloque a tampa do reservatório e certifique-se que está bem fechado antes de ligar o motor. Nas empilhadeiras a gás, você, operador, precisa desligar o motor, desacoplar o botijão. Tome cuidado na hora de movimentar o botijão. Uma queda pode resultar num incêndio grave. Preste atenção para que a rosca da junção da empilhadeira esteja em perfeitas condições e, quando aparafusada, não deixe escapar gás. O botijão tem que estar corretamente colocado no suporte para que a válvula de segurança fique no alto. Se o motor da empilhadeira não funcionar após a troca, não mexa no equipamento de carburação. Chame o técnico de manutenção. Um botijão com vazamento tem que ser removido o mais rápido possível até um local arejado, longe de qualquer risco de fagulhas ou calor excessivo. O manuseio do combustível de GLP apresenta um risco inigualável. Quando o combustível líquido se expande para formar gás, ao liberar a pressão, sua temperatura diminui rapidamente. O gás que escapa é frio bastante para produzir queimaduras de 2º grau na pele desprotegida. Os procedimentos corretos são: feche a válvula do tanque e deixe o motor funcionar até parar completamente. Desligue a chave de ignição. Remova com cuidado a conexão de acoplamento. Retire o tanque vazio e coloque-o em lugar seguro. Coloque o tanque cheio. Faça a conexão corretamente. Abra a válvula e, com espuma ou sabão, certifique-se de que não há vazamento.
Se constatar um vazamento, comunique a supervisão. Ao fim de cada turno, feche a válvula e espere o motor parar. E, em seguida, desligue a chave de ignição. Você, operador, precisa observar rigorosamente todos os regulamentos e sinalizações existentes no depósito. Você precisa ter consciência da importância do seu trabalho na movimentação de cargas. Não esqueça que a empilhadeira é importante para a melhoria da qualidade do trabalho dos colegas do depósito. Ela diminui o esforço físico e, se bem conduzida, aumenta a segurança tanto deles como da carga. Isso significa que ela reduz os riscos de acidentes. E já que ela tem tantas qualidades, a gente tem que fazer a nossa parte também. Uma movimentação de cargas mal feita pode danificar a mercadoria transportada e a própria empilhadeira, além do prejuízo com custo extra, que é o custo do tempo parado. Como você viu, a sua responsabilidade dentro de um depósito é muito grande. Você, operador, precisa contribuir para a segurança e a prevenção de acidentes. Na próxima aula, vamos falar sobre prevenção e combate a incêndios. Até lá!